Como vão todos? Vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, ainda falando sobre crimes contra a vida. O tema de hoje é infanticídio, figura típica prevista no artigo 123 do Código Penal Brasileiro. Matar a mãe, o próprio filho, durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. Pena: detenção de 2 a 6 anos. Os elementos que constituem o crime de infanticídio são os mesmos elementos que constituem um crime de homicídio. Entretanto, o critério da especialidade fará com que a mãe, se preenchido todos os requisitos legais elementares deste tipo penal, responderá por este crime e não pelo delito preconizado no artigo 121. Observe que o infanticídio exige um sujeito ativo próprio, um sujeito passivo próprio, um lapso temporal e também uma característica peculiar que envolve aquela que acaba de dar à luz. É o chamado estado puerperal, que nós vamos analisar um pouco mais adiante o que significa. Qual é o sujeito ativo do delito? Trata-se de crime próprio. Então, o sujeito ativo necessariamente será a mãe. Admite-se, nesse caso, coautoria e participação. Lembre-se aquilo que reza o artigo 30 do Código Penal, que não se comunicam as características de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Então, se alguém auxilia a mãe a matar o próprio filho, de alguma forma participa daquela conduta, desde que seja conhecedora dos elementos que constituem o fato típico, esse agente também responderá pelo crime de infanticídio. Então, admite coautoria e admite participação. Diferentemente dos crimes de mão própria, que só admite participação. Sujeito passivo, quem é? É o filho nascente, aquele que está nascendo, ou neonato, aquele que acaba de nascer. O tipo objetivo. O verbo do tipo a ação nuclear é matar. O objeto material é onde recai a conduta do agente, é no filho nascente ou neonato. O que seria o estado puerperal? É o conjunto de alterações físicas, psíquicas que acometem a mulher em decorrência das circunstâncias relativas ao parto e que afetam a sua saúde mental. Este crime ele pode ser praticado durante ou logo após o parto. O parto ele é dividido em 3 momentos: a dilatação, a expulsão do feto e a expulsão da placenta. Então, se o crime for praticado em quaisquer desses momentos, haverá a presença do requisito temporal. Logo após é enquanto perdurar a influência do estado puerperal. O elemento subjetivo do tipo. O infanticídio, ele só é punido a título de dolo, seja ele o dolo direto, seja ele o dolo eventual. A consumação deste crime. Trata-se de crime material, estando-se por consumado a partir do momento que há o resultado morte do nascente ou neonato. Observe se a mulher
pensando que seu filho estava vivo, só que ele nasceu morto, sufoca a criança no intuito de matá-la. Não há nexo de causalidade. Neste caso, por impropriedade absoluta do objeto, a mulher não responderá pelo crime por se tratar de crime impossível, tendo como base o artigo 17 do Código Penal. Da mesma forma, se a mulher pratica o crime contra nascente ou neonato, filho seu, portador de anencefalia, sabe-se que a vida do feto portador de anencefalia é inviável fora do útero. Então, nesse caso, segundo a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54 do STF, oriundo do Distrito Federal, trata-se de crime impossível. O erro quanto ao infanticídio. Imaginemos que a mulher que acaba de dar à luz a uma criança, sob a influência do estado puerperal, se dirige até o berçário do hospital e lá mata terceiro, filho de outra pessoa, pensando se tratar do seu filho. Por qual crime ela responde? Se eu analisar única e exclusivamente o que reza o artigo 123, eu não tenho dúvida em responder que ela responderia pelo crime de homicídio. Entretanto, a interpretação do Código Penal ela não pode ser isolada, ela tem que ser sistemática. E o artigo 20, parágrafo 3º, trata do erro sobre a pessoa. Neste caso, deve-se levar em consideração as características da vítima que ela pretendia atingir, no caso, o próprio filho, e não a vítima real. Então, mesmo ela matando o filho de outrem, ela responderá pelo crime de infanticídio, pois ela pensava que se tratava do próprio filho que acaba de nascer. A tentativa, eu falei da consumação. A tentativa neste crime é plenamente possível, tá? Por se tratar de crime plurissubsistente. A execução ela pode ser fracionada em vários atos. A ação penal, como todos os crimes contra a vida, é pública e incondicionada. Observe, aquela que pratica a conduta descrita neste tipo penal não vai ser beneficiada por qualquer instituto da Lei 9.099 de 1995, por se tratar de crime de alto potencial ofensivo. Ok, gente? Próxima aula nós vamos encerrar os crimes contra a vida, tratando do aborto e todas as suas modalidades. O autoaborto, consentimento para a prática do aborto, o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, as formas qualificadas de aborto, vamos ver quais são os permissivos legais e ainda a situação referente aos anencefálicos. Ok? Grande abraço, fiquem com Deus e curtam o carnaval.